Mais ou menos na época em que os Estados Unidos da América traiçoeiramente e de forma vil forçaram a Rússia a atacar a Ucrânia, tendo antes tirado as armas da Ucrânia e destruído todas as empresas de defesa ucranianas. Eu estava perdendo meus últimos laços com os habitantes da minha pátria intermediária. Com algumas pessoas não podíamos conversar porque elas afirmavam que só havia fascistas vivendo na Ucrânia. Alguns tinham medo de falar ao telefone, enquanto outros caíam sob a influência da propaganda hipnotizante. E o sentido de manter contato com pessoas com quem eu tinha anos de amizade se perdeu. O único vínculo que me restou com os russos são os comentários de moradores imediatamente reconhecíveis da Federação Russa que tentavam convencer a mim, aos meus espectadores, ou talvez a si mesmos. Talvez que a Rússia seja o país mais pacífico, mais amigável, mais bondoso e naturalmente o mais livre do mundo. Por tudo o que eu penso, isso no mínimo não é bem assim. Eu não queria responder a todos e ainda tinha dúvidas se minha informação estava correta. E me ocorreu a ideia de fazer uma investigação sobre o que é a Rússia hoje, sobre a liberdade na Rússia. Talvez, de fato, algo tenha mudado tanto lá que nós, sentados do outro lado do oceano, não entendemos, ou seja, ou não vemos, ou não queremos ver. Então, aqui estão os resultados do meu trabalho chamado Mãe Rússia, ou de jeito nenhum se entende a Rússia com a razão. A Rússia hoje é um país onde, por um pensamento, por uma palavra e até mesmo por uma simples busca na internet, você pode perder a liberdade. A máquina de repressão deixou de ser um conjunto de excessos isolados. Já é um sistema bem estruturado de intimidação, direcionado a cada pessoa que duvida, faz perguntas ou, Deus me livre, mantém conexões com o mundo exterior. Já me deu vontade de morar lá imediatamente. E para vocês, a nova norma é viver sob repressão. Nos últimos anos, a Rússia deu um passo drástico em direção à repressão total da dissidência. Segundo analistas de direitos humanos, o número de condenações por motivos políticos e artigos anti-guerra, bem, em comparação, digamos, com o início da guerra, dobrou. Não é só a quantidade de casos, mas sua crueldade. Se antes muitos recebiam apenas multas, sentenças suspensas ou punições administrativas, agora cada vez mais as sentenças significam prisão real. Na primeira metade de 2025, a proporção de sentenças com penas reais sob artigos repressivos chegou a quase 2/3. Isso é uma mudança de lógica. O objetivo não é apenas assustar, mas quebrar, tornar srak, assim como o editor, um estado de fundo da vida, como nós na União Soviética sabíamos que não se podia falar demais. O projeto analítico Re-Racha, baseado em estatísticas judiciais oficiais, mostrou como cresce rapidamente o número de sentenças motivadas politicamente segundo o índice de repressão deles, o número de condenados pelo chamado conjunto repressivo de artigos. Isso inclui traição, terrorismo, extremismo, fake news sobre o exército e desacreditação. Você entende do que estou falando? Veja, em 2021 foram 1.120 pessoas em 2024, 2.120, e no primeiro semestre de 2025 já são 2.000 pessoas. Ainda mais importante é como muda a severidade das punições, a porcentagem de sentenças com pena de prisão real por esses artigos. Em 2021 era 40%, no primeiro semestre de 2025 já é 67%. Isso reflete a prática típica da polícia voz. De lá, KGB Tsistera, publicação Adeco Eu Sentei. Segue as evidências, abrem processos por desacreditar o exército. O telefone como prova de culpa. Hoje, na Rússia, o telefone não é mais um espaço pessoal. O sistema de controle digital, emprestado da China e criado ainda antes da guerra, depois de 2022, se transformou em um instrumento completo de vigilância em massa. A verificação de telefones em ruas, manifestações, transporte, postos de controle e na fronteira virou algo assustadoramente comum. Processos criminais são abertos não apenas por postagens públicas, um repost, um like, um meme em um grupo de família e até mesmo uma conversa privada podem servir de motivo.
Se a investigação considerar que há descredibilização do exército ou disseminação de fake news sobre as ações das Forças Armadas, ou seja, falar a verdade te torna inimigo. Imagine uma cena comum. Uma pessoa está indo de férias, é parada nesse posto, como se chama, está dirigindo o carro, esse posto a parou. Fazem uma revista, pedem para desbloquear o telefone, passam pelos mensageiros, encontram uma piada sobre a guerra e aí começa a esteira de perícias, protocolos e interrogatórios. Editor Crime Leitura. O próximo passo é a criminalização não só das declarações, mas também da própria busca por informações. A nova lei permite punir por ler e buscar materiais que sejam considerados extremistas. Ou seja, não apareceu alguma coisa para você, Leo. E se esse material for considerado extremista ou falso? Mesmo que a pessoa não tenha publicado nada, nem compartilhado com ninguém, ela é considerada criminosa. Ler se torna um crime em potencial, basta estar inscrito na fonte errada ou abrir o texto errado. A internet, que antes era um espaço de relativa liberdade, está se tornando um ambiente fechado, censurado e rigidamente controlado. Cada busca, cada clique em um link, cada inscrição pode se tornar um argumento para a investigação. Aham, você sabia, você leu, se interessou, então você é inimigo. Estão processando criminalmente por posição anti-guerra. Com o início da guerra em grande escala, o Código Penal ganhou artigos sobre fake news e descredibilização das Forças Armadas. Quase tudo se encaixa nessas categorias. Por exemplo, se você escreveu em algum lugar a palavra guerra, mas aqui não é guerra, é uma operação militar especial. E se você ainda mencionou civis mortos, sobre investigações de relatórios de organizações internacionais, o inimigo é um inimigo ativo, você precisa ser isolado e colocado na prisão por vários anos. De acordo com projetos de direitos humanos, desde 1922 dezenas de milhares de pessoas passaram por detenções e perseguições por sua posição anti-guerra, por sua postura, inatividade ou opinião. E o número de sentenças por artigos anti-guerra passou de unidades no primeiro ano para centenas já nos anos seguintes. Sob ataque estão não apenas senhoras e senhores que protestam nas ruas, mas também aqueles que agem legalmente. Lá, políticos, ativistas e deputados locais abrem processos contra membros do partido anti-guerra. Por dar entrevistas a organizações indesejadas, por compartilhar links com dados internacionais sobre vítimas e, Deus me livre, por discussões em chats públicos. Imprensas, influência estrangeira e parentes no exterior. Um aspecto separado da repressão é a luta contra a chamada influência estrangeira, algo considerado estrangeiro. A lei dos agentes estrangeiros não é brincadeira, assim como a nova lei de controle sobre pessoas sob influência estrangeira. Veja como isso está se desenvolvendo, expandido a ponto de quase toda conexão externa se encaixar nessas leis. Agora, influência estrangeira não é considerada apenas financiamento direto, mas qualquer tipo de ajuda, consultoria ou interação informacional com organizações estrangeiras. Para pessoas que têm parentes que foram morar no exterior, isso cria uma nova dimensão de medo. Filhos ajudam pais com transferências, pais participam de reuniões online e alguém responde a jornalista, tudo do exterior. Todas essas ações podem ser interpretadas como sinais de influência estrangeira. Não, o status de agente estrangeiro não é apenas um estigma, é uma restrição à profissão, à participação na vida pública, a operações econômicas normais. Bem, novamente, tudo isso existe na China, eles simplesmente pegaram tudo isso da China. No final, a família se vê diante da escolha de manter laços estreitos com quem foi embora, correndo o risco de cair nas engrenagens do sistema repressivo, ou se distanciar para minimizar a atenção das autoridades. É exatamente isso que o regime busca: tornar o espaço externo tóxico, transformar a migração dos membros da família em um estigma. E, naturalmente, atingir não só quem foi embora, mas também quem ficou. Buscas e acesso total à vida pessoal.
A repressão se manifesta não só nos tribunais e sentenças, mas também em uma experiência muito física e tangível. As buscas acontecem na casa de jornalistas, defensores dos direitos humanos, ativistas, pessoas acusadas de justificar o terrorismo ou de espalhar notícias falsas contra a guerra, e às vezes até daqueles que simplesmente chamaram a atenção. A busca não é só procura por provas, mas também demonstração de força. Chegada de manhã cedo, porta arrombada, apartamento revirado, celulares e computadores apreendidos, acesso a fotos pessoais, conversas e documentos. Bem, isso é um sinal, claro, né? O Estado pode entrar na sua casa a qualquer momento e levar de lá qualquer coisa, inclusive a sensação de segurança. Ao mesmo tempo, crescem os poderes da polícia e dos serviços secretos. Novas normas legais permitem restringir a movimentação, o acesso ao dinheiro, controlar operações bancárias e, em alguns casos, entrar fisicamente na sua residência a qualquer momento, sem controle judicial. Assim se forma uma nova realidade, na qual a pessoa vive sob uma busca condicional constante, sem saber quando esse regime condicional se tornará real. Para que serve essa máquina? Todos esses passos têm uma lógica interna bastante compreensível. Em primeiro lugar, o sistema repressivo serve à guerra. Conduzir um conflito prolongado, caro e impopular, sem discutir abertamente seu significado e custo, só é possível sob condições de censura rígida e intimidação. Perguntas sobre os objetivos da guerra, perdas ou corrupção no exército são vistas como ameaças ao regime, e realmente são. Em segundo lugar, essa é a estratégia do medo preventivo. Um termo bonito, sim, medo preventivo. O crescimento das sentenças reais de prisão indica que as autoridades estão trocando métodos brandos por medidas mais rigorosas. O objetivo não é apenas punir os discordantes, mas criar um campo informacional em que a maioria nem queira, simplesmente não ouse se tornar discordante. Tornar-se curioso, querer ler algo, querer saber de algo, Deus me livre, descobrir alguma coisa. Também serve para controlar a emigração e a diáspora. Os opositores são empurrados para fora, mas por meio das leis sobre agentes estrangeiros e influência estrangeira, mantêm como reféns aqueles que permaneceram dentro do país. Assim, o contato externo vira uma forma de chantagem. Lá, para onde você foi, a liberdade, sim, mas aqui está a sua família. Então pense um pouco sobre o que é mais importante para você. A realidade russa de hoje é um mundo onde um telefone, uma transferência do exterior, uma assinatura no canal errado ou simplesmente o desejo de saber a verdade podem se tornar um gatilho para um processo criminal. É um mundo onde o Estado constrói conscientemente uma infraestrutura de medo para os próximos anos, conectando a guerra, a política interna e a vida pessoal das pessoas em uma única cadeia de controle. E enquanto essa máquina continua ganhando força, cada um se depara com a mesma pergunta: como viver quando nem mesmo o silêncio, garante segurança? Aqui está minha pequena investigação. Uma liberdade nada científica na terra natal da paralisia mais progressista do mundo. Führer ou líder, ou então o primeiro entre iguais, ou simplesmente o mais igual de todos, em algum lugar nos céus. E todo o sistema é construído de forma que ninguém sequer ouse pensar que as decisões dele podem estar erradas ou, Deus me livre, prejudiciais ao sistema. Não importa quem é o Führer, o importante é que ele exista e que todos sejam obrigados a rezar por ele. E se você não reza, se não grita até ficar rouco, se não chora de felicidade ao pronunciar o nome dele, vão acabar com você e ainda vão te devorar junto. Foi assim na época de Ivan, o Terrível, Boris Godunov, Romanov, Hurikdas, Miloslavski, Svetogor, Brezhnev, Molotov, Djugashvili, Putin e Nikolai Sergeyevich. E vai continuar assim, mesmo que Abraão Moiseyevich suba ao trono, seja lá quem ele for.
Porque a Rússia é um país de escravidão e o futuro feliz é visto pelo escravo como um chicote que passa para as mãos dele para que não seja ele quem apanha, mas sim ele quem bate, e não seja ele quem beija, mas sim beijem os dedinhos dos pés dele. Ele não quer liberdade, o escravo quer subir ao topo da pirâmide do poder e se cercar de cães fiéis, os oprichniks. E passar noites sem dormir pensando em quem virá cortá-lo, sufocá-lo ou envenená-lo. De vez em quando me perguntam nos comentários, por que você não gosta da Rússia? Eu não gosto da Rússia porque todos, tanto de baixo quanto de cima, tanto os que lutam contra o poder quanto os que lutam pelo poder, todos são escravos na alma e no comportamento. Ou seja, é por isso que eu não gosto e desprezo. Não importa quantas casas noturnas eles tenham lá em Moscou, quantos palácios eles construam, quantos livros de Kafka e Sartre eles leiam. Eles. Bem, eu confirmei isso com a minha investigação não científica. Ra, por exemplo, uma vez estava escrito no livro didático. Ra, não nós. Disso eu posso dizer com certeza. RKA. Infelizmente, há lacaios. Não só escravos, mas também lacaios. Mas eu amo muito, amo mesmo.